Em 1817, uma jovem estranha apareceu na cidade de Almondsbury, na Inglaterra. Ela afirmou ter vindo de uma ilha distante e logo acreditaram que ela era uma princesa. Por meses, ela recebeu hospitalidade de alto nível, tratada como dignitária estrangeira, mas logo muitos começaram a questionar sua história. Esta é a história da princesa Caribou e sua elaborada farsa. No dia 3 de abril de 1817, uma série de eventos bastante peculiares começou na pequena cidade de Almondsbury, ao nordeste da cidade portuária de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. Naquele dia, uma jovem, talvez com cerca de 25 anos, usando um turbante preto e outras roupas estrangeiras estranhas, entrou na cidade e começou a falar em uma língua desconhecida para os moradores. Ela parecia confusa e perdida. Em pouco tempo, a jovem entrou em contato com um sapateiro local, que rapidamente a levou até a casa do Sr. Hill. O Sr. Hill era o supervisor do porto e era conhecido por levar vagabundos ao tribunal. Mas, dessa vez, ele não sabia o que pensar daquela mulher de aparência estranha. Então decidiu que o melhor a fazer era enviá-la ao seu superior, o escrivão da cidade. Depois disso, a jovem logo ganhou a simpatia da Sra. Elizabeth Worrell, uma mulher originalmente dos Estados Unidos, que havia se estabelecido na Inglaterra. Elizabeth era esposa do escrivão da cidade de Bristol e uma figura importante na localidade. Ela acolheu a jovem sob sua proteção e a levou para sua casa. Lá, ela começou a tentar obter informações sobre quem ela poderia ser e os mistérios que a cercavam. Por exemplo, ela lhe mostrou imagens de lugares exóticos em livros. A jovem ficou animada quando lhe mostraram um desenho da China. Talvez ela fosse da Ásia, pensou a Sra. Worrell. No final, ofereceram à jovem uma cama na Ball Inn em Almondsbury para passar a noite. Mostraram a ela a imagem de um abacaxi, que ela apontou e chamou de ananas, termo francês para abacaxi atualmente. Mas uma palavra que tem origem entre o povo tupi do Brasil, embora outras fontes afirmem que ela disse nanas, que é a palavra indonésia para abacaxi. De qualquer forma, ao ouvir o uso da palavra, o marido da Sra. Worrell, Samuel, um notório bêbado da região, apesar de sua posição de destaque como escrivão da cidade de Bristol, respondeu que a jovem deveria ser enviada para Bristol e julgada por vadiagem e mendicância. Como resultado da proposta do Sr. Worrell, a jovem foi brevemente presa. Foi durante sua detenção que um marinheiro português chamado Manuel Enes, que havia viajado extensivamente pelo mundo, afirmou que conseguia entender o idioma que ela falava. Esse Enes era um completo charlatão e passou a dizer ao povo de Almondsbury que a jovem lhe contou que vinha de uma ilha chamada Java Seus e que fora sequestrada por piratas. Ela conseguiu escapar pulando no mar e, ao nadar até a costa, se encontrou próxima à cidade. Além disso, ele revelou que a jovem era uma princesa chamada Caribou, que antes levava uma vida de luxo cercada por belos jardins e servos prontos para atendê-la em todos os seus desejos. Nos meses seguintes, a princesa Caribou virou celebridade em Almondsbury e em Gloucestershire, conforme sua história incomum se espalhava. Ela foi tratada muito bem pelos ingleses, sendo comparada a uma autoridade estrangeira. A princesa foi bem alimentada, vestida, recebeu acomodações confortáveis, teve seu retrato feito e a cidade vizinha de Bath até organizou um baile para ela. Em troca, ela apresentou uma dança de guerra exótica que, segundo diziam, era comum entre seu povo. Às vezes, ela dava exemplos do suposto idioma elaborado do povo Javassiu, e até gerou grande interesse ao preparar um frango ao curry de sua terra natal. A princesa também era conhecida por ter alguns hábitos estranhos, comendo apenas vegetais e tomando chá. E um autor da época escreveu que ela praticava esgrima e usava um arco e flecha caseiro com grande habilidade, dançava de forma exótica, nadava nua no lago quando estava sozinha e rezava para seu ser supremo. Alá tala do alto das árvores. Apesar de tudo isso, alguns ainda não estavam convencidos e esperavam que enganá-la revelasse a verdade. Em uma ocasião, uma série de cédulas foram jogadas na mesa à sua frente e algumas caíram no chão.
Eles esperavam que Caribou olhasse para ver quanto valiam as notas e demonstrasse algum interesse, mas ela não fez isso. Ela estava indiferente e parecia que via as notas apenas como pedaços de papel sem valor. Outra vez, um jovem cavalheiro bonito recorreu à bajulação, sentando-se perto dela e dizendo: "Acho que você é a criatura mais encantadora que já vi na vida." Ela não demonstrou nenhuma reação. Não demorou muito até que a história da princesa Caribou recebesse o aval acadêmico. Algumas semanas após sua chegada à cidade, um certo Dr. Wilkinson, um estudioso e polímata da cidade de Bath, chegou para verificar sua história. Wilkinson notou cicatrizes na parte de trás da cabeça da princesa, concluindo que foram feitas por algum ritual nativo. Enquanto isso, ele mostrou um manual de línguas do mundo e identificou que ela falava Rajang, e que na verdade era da ilha de Sumatra, no que hoje é a Indonésia, mas que na época fazia parte das Índias Orientais Holandesas, uma colônia que se espalhava por muitas ilhas do Sudeste Asiático, que os holandeses começaram a conquistar desde o início do século XVII. Assim, o povo de Almondsbury agora sabia de onde sua princesa supostamente havia vindo. A aparição do Dr. Wilkinson pode ter dado a impressão de confirmar a história da jovem, mas na realidade, rapidamente levou à descoberta de sua elaborada farsa. Em sua visita à cidade e após interrogar a jovem, o Dr. Wilkinson foi solicitado por Samuel Worrell a publicar suas descobertas nos jornais nacionais, juntamente com um aviso público de que qualquer informação adicional sobre a jovem seria bem-vinda. Um desenho da jovem foi incluído para ajudar as pessoas a identificá-la. Isso foi sua ruína, pois em poucas semanas, o Dr. Wilkinson voltou a Almondsbury para alertar os moradores da cidade de que havia recebido informações de várias fontes de que a mulher era, na verdade, inglesa e que estava inventando toda a história. Essas informações vieram de pessoas que a conheciam no passado, especialmente uma senhora Neal, que havia lhe dado hospedagem pouco tempo antes. Nos dias seguintes, determinaram que o idioma que ela falava era uma língua sem sentido, com elementos aleatórios de francês, espanhol e palavras inventadas. Enquanto as marcas peculiares na cabeça de Maria eram, na verdade, cicatrizes de uma operação pela qual ela havia passado em um hospital de assistência aos pobres. Enes, o marinheiro português que havia afirmado ser capaz de se comunicar com ela, também inventou o que disse por motivos próprios. Assim, no final do verão de 1817, a farsa da princesa Carabou foi revelada. Isso, é claro, levanta a questão de quem exatamente era a princesa Carabou. A verdade ficou clara semanas após descobrirem sua farsa. A princesa era, na verdade, uma mulher chamada Mary Wilcox, que provavelmente nasceu em Witheridge, em Devonshire, em 1791. Registros da igreja mostram que ela foi batizada ali em novembro daquele ano. Ela havia sofrido de febre reumática quando criança, e seu pai posteriormente afirmou que ela ficou psicologicamente instável depois disso, ou, nas palavras dele, nunca esteve muito bem da cabeça. Os jornais logo ficaram sabendo da farsa com um trecho publicado em um jornal. A maravilhosa mulher, que enganou o médico, intrigou os estudiosos e surpreendeu uma multidão. Acaba sendo uma impostora vil, uma vagabunda errante, filha de um pobre camponês. À medida que foi crescendo, Mary mudou-se para Londres e acabou trabalhando como babá em Clapham para os filhos de uma família rica. Lá, ela desenvolveu o gosto por contar histórias fantásticas para as crianças e parece ter sido nesse período que surgiu sua decisão de começar a inventar uma história elaborada sobre si mesma. No entanto, ela também passou por tempos difíceis. Uma versão afirma que ela se casou com um cavalheiro estrangeiro, a quem acompanhou até Dover, onde ele desapareceu e nunca mais apareceu. Ela então passou um período em um asilo para pobres na capital e também teve um filho que morreu ainda na infância. Depois disso, ela se tornou uma andarilha, deixando Londres e viajando com alguns ciganos. Após um período pedindo esmolas nas ruas de Bristol, ela foi parar em Almondsbury, e foi então que começou a fingir ser a princesa Caribou. Após a revelação de sua farsa, Mary decidiu deixar a Inglaterra de vez
embarcando para os Estados Unidos, viagem que foi paga pela senhora Worrell. Uma matéria foi publicada posteriormente em setembro de 1817 no Bristol Journal, que seu navio havia sido desviado de rota enquanto atravessava o Oceano Atlântico e que ela acabou à deriva e desembarcou na ilha de Santa Helena, onde supostamente conheceu o ex-imperador da França e governante de grande parte da Europa, Napoleão Bonaparte, que estava em exílio forçado lá após sua derrota final na Batalha de Waterloo em 1815. A história continua contando como o ex-imperador se encantou por ela e rapidamente lhe propôs casamento, mas Mary recusou sua oferta e continuou sua viagem para a América. Isso obviamente foi inventado, já que Santa Helena fica no Atlântico Sul, a milhares de quilômetros da rota que o navio de Mary teria seguido rumo à América. Tendo chegado aos Estados Unidos, Mary se estabeleceu na cidade da Filadélfia. Lá, ela descobriu que já era famosa como Princesa Caraboo e foi convencida por um empresário local, Sr. Sanders, a começar a se apresentar no palco do Washington Hall, interpretando a mítica mulher da realeza do Sudeste Asiático. Ela fez isso por um tempo, apresentando um número de dança amadora e falando seu idioma obscuro. No entanto, o show não foi um grande sucesso e, à medida que o público diminuía, Sanders decidiu cancelá-lo. Mesmo assim, ela passou vários anos na América, ficando cada vez mais desiludida com a natureza da fama. Mary acabou decidindo deixar os Estados Unidos em 1824. Ela voltou para a Inglaterra e passou a morar em Londres. Lá, ela tentou continuar com suas alegações fantásticas, exibindo-se como Princesa Caribou em um teatro na New Bond Street. Naquela época, ela já era conhecida demais para que a farsa enganasse alguém. A tentativa final de levar o espetáculo à França e à Espanha foi breve, e em 1828 ela já estava de volta à Grã-Bretanha, onde se casou com Richard Baker. Para se distanciar do seu início como Princesa Caraboo, ela registrou seu nome de solteira como Burgess, o sobrenome de um primo na época do casamento. A vida de Maria seguiu sem grandes eventos. Ela e Ricardo tiveram uma filha chamada Maria, em homenagem à mãe, nascida em 1829. Ela passou as 3 décadas seguintes de sua vida como mãe e esposa, trabalhando paralelamente, fornecendo sanguessugas para o hospital de Bristol, numa época em que esses vermes parasitas ainda eram usados por seus supostos benefícios terapêuticos. Com o tempo, ela ficou profundamente envergonhada com seu passado e fugia quando as crianças locais gritavam Caraboo para ela. Mary morreu em Bedminster, ao sul de Bristol, na véspera de Natal de 1864, aos 72 anos, conforme sua suposta data de nascimento. Embora algumas fontes digam que tinha 75 anos, ela foi enterrada em uma cova sem identificação em um cemitério na Hebron Road. A filha dela e de Richard continuou o negócio de sanguessugas depois disso e viveu sozinha como solteirona até sua própria morte em 1900, quando a casa da família pegou fogo. Por sua história peculiar, a Princesa Caraboo é amplamente retratada na cultura popular desde então. Peças foram criadas sobre seu engano em meados do século XIX, e sua história ficou como exemplo da ignorância europeia sobre partes do mundo durante a Era Vitoriana. Houve uma revitalização nas últimas décadas com um filme de 1994 intitulado Princesa Caraboo, estrelado por Phoebe Cates, que reconta os eventos que ocorreram em Almondsbury em 1817. Um romance histórico foi publicado sobre sua história, e na última década a Princesa Caraboo voltou aos palcos de Londres com musicais e uma peça escritos e encenados sobre sua história. Assim, a história da Princesa Caraboo continua a intrigar 2 séculos após sua elaborada farsa. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre a Princesa Caraboo. Espero que tenham achado interessante. Se quiserem mais histórias sobre impostores, enganos e falsos membros da realeza, por favor me avisem nos comentários. Se quiserem saber o equipamento que uso nos meus vídeos, podem conferir os links para a minha loja da Amazon na descrição. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu os publicar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo vlog de livros hoje à noite.
Obrigado.